Então, gente, aí eu botei as tendências primeiro, mas não tem problema. Boa noite, né? Gente, quem não assistiu, teve essas aulas, que foi, a gente teve mais de uma aula sobre as tendências pedagógicas. Então, a gente vai passar rapidamente aqui no texto, né? Aqui no slide, as nossas tendências pedagógicas. Então, a gente sabe, já foi falado aqui em várias aulas, né, que as tendências brasileiras elas foram muito influenciadas pelo momento cultural e político que nós estávamos vivenciando, né? E também foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram, então, o quê? A prática pedagógica dentro do nosso país, que é dentro do Brasil. Então, nós temos os professores Saviano e Libânio, que propõem uma reflexão sobre essas tendências pedagógicas, mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na nossa educação, né, se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Então, a gente tem as tendências liberais e as tendências progressistas. Então, uma coisa que eu já quero deixar claro aqui para vocês: vai ter uma questão na nossa avaliação que fala sobre isso. Nesse momento, se eu pedir para vocês falarem de por exemplo, falar das tendências liberais, então vocês vão ter que falar um pouco de cada uma delas, mas dentro de um texto corrido, tá? Em forma de redação. Ou se eu pedir para falar das tendências progressistas, vocês vão ver quais são as tendências progressistas. Fale, comente sobre elas, né? Então, a gente tem aqui as liberais, né? Todo mundo acho que ainda lembra. Quais são as liberais, gente? Tradicional, renovada, progressivista, não diretiva e tecnicista. E as progressistas? Libertária, libertadora e crítico social dos conteúdos. Então, os professores devem estudar e se apropriar de quê? Dessas tendências que servem de apoio para a nossa prática, né? Para a prática pedagógica. E não se deve usar uma delas de forma isolada em, em toda a sua docência. Você não pode ser só tradicional, né? Você não pode ser só pegar uma, digamos, não diretiva. Elas se complementam, né? Você tem que fazer uma mistura. Não se deve usar, né, de forma isolada, mas deve-se procurar analisar cada uma e ver o que melhor convém ao seu desempenho acadêmico, com maior eficiência e qualidade de atuação. De acordo com cada nova situação que surge, usa-se a tendência o quê? Mais adequada. E observa-se que hoje a prática docente, que na nossa prática docente, é uma mistura dessas tendências. Deste modo, seguem as aplicações das características de cada uma dessas formas de ensino. Porém, ao analisá-las, deve ter em mente que uma tendência não substitui totalmente a anterior, mas ambas conviveram e convivem com a prática escolar. Então, aí a gente tem o que são tendências liberais? Todo mundo deve lembrar, né? Que não tem a questão do liberal aí não tem nada a ver com algo aberto ou democrático, mas como que uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classe que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para quê? Para ocupar papéis sociais, né? Ocupar papéis na sociedade. De acordo com o quê? Com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. A tradicional, todo mundo lembra, né? Foi a primeira no Brasil, né? Por motivos históricos, lembra que a gente falou? Porque quem introduziu foram os jesuítas, né? Nessa tendência, o professor é figura central e o aluno é um receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas. Há uma repetição de exercícios com exigência de quê? De memorização. Essa aí é mais fácil, né, gente? Aí
Temos a renovada progressiva ou progressivista, mas geralmente a gente vai usar o termo progressivistas, até para vocês não fazerem confusão com relação às tendências progressivas. Por razões de recomposição da hegemonia da burguesia, esta foi a próxima tendência a aparecer no cenário da educação brasileira. Caracteriza-se por centralizar no aluno considerado como ser ativo e curioso. Dispõe da ideia que ele só irá aprender fazendo. Valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social. Aprender, então, se torna o quê? Uma atividade de descoberta. É uma autoaprendizagem. Então, o aluno só aprende fazendo. E o professor vai ser quem? Aquele que vai ser o facilitador da aprendizagem. É aquele que está ali, ó, facilitando, ajudando. Aí a gente também tem a renovada não diretiva, que surge também durante o período da Escola Nova, né? Anísio Teixeira foi o grande pioneiro da Escola Nova no Brasil. É um método centrado em quê? No aluno. A escola tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. E para aprender tem que estar significativamente ligado com suas percepções, modificando-as. Então, essa dá todo um enfoque mais pessoal, né, para a parte psicológica da criança. Ela leva mais em conta, né, esse aspecto psicológico do que o social ou pedagógico. Tem o desenho. Aí a gente tem a tecnicista. Lembram da tecnicista, gente? Quem é que é o expoente principal? Skinner, né? E o Skinner foi o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecida como que behaviorismo, que é a corrente behaviorista. Nesse método de ensino, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos, que devem ser acumulados na mente através de associações. Então, dentro dessa corrente, o professor é o quê? Aquele que deposita os conhecimentos. Ele passa os manuais, né? Pois ele é visto como um especialista na aplicação de manuais, sendo sua prática extremamente controlada. Articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando o quê? Mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Então, o professor aí, ele é apenas um instrutor, né? É um aplicador de manuais. Agora, o aluno tem o quê? Que absorver todo esse conteúdo, todos esses manuais, né, que são passados para ele. Mas para quê? Para formar mão de obra para trabalhar, né, nas fábricas, que na época era o que se desenvolvia. Que aí tem até um desenho, ó, de uma fábrica. Professor-aluno na tendência. Tá vendo? Os alunos todos encaixotadinhos. Aí a gente tem o quê? As tendências progressistas. Elas partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista, que se ramifica em 3 correntes. Quais são essas 3 correntes? Vocês lembram? Já falamos lá no início. Libertária, crítico-social. Dos conteúdos. E a de Paulo Freire, gente. Educação. Libertadora. Tendência libertadora. Muito bem. Libertadora, então. Também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, essa tendência vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido, onde para esse o saber mais importante é de que ele é oprimido, ou seja, ter uma consciência da realidade que ele vive. Além da busca pela transformação social,
a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, passo a passo, com sua organização de classe. Centraliza-se na discussão de temas sociais e políticos. Então, o professor coordena atividades e atua juntamente com os alunos. Quer dizer, o professor está ali orientando a atividade deles. Então, aonde que ocorre esse tipo de educação? Geralmente não é na escola, são nos sindicatos, nas igrejas. Surgiu nessa época, onde os adultos iriam discutir. E era feito através de quê? Existia como é que se diz? Um método. Você tinha o quê? As palavras geradoras, né? Que eram palavras do cotidiano dessas pessoas. Aí eles eram alfabetizados, e ao mesmo tempo que eles estavam sendo alfabetizados, eles estavam discutindo os problemas sociais que eles vivenciavam. Aí tem o papel da escola conscientizar sobre a realidade para a transformação social. Aí a gente tem a libertária. Então, a libertária, ela procura o quê? A transformação da personalidade no sentido libertário de autogestionário. Ela parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático. Ela enfoca o quê? A livre expressão, o contexto cultural, a educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos. E o professor é tido como conselheiro à disposição do aluno. Então, nessa aí, o que é importante? É a autogestão, é o coletivo, é todo mundo estar ali reunido, né, com o mesmo objetivo. Então, o mais importante é essa formação de coletividade, de resolver os problemas em conjunto. Apesar dos conteúdos estarem disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como aquele conselheiro, ele está ali em harmonia, aconselhando. Então, aí tem até progressista libertária, transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. As matérias são colocadas, mas não são exigidas. Vivência grupal é a forma de autogestão, é viver com coletivo, né? É não diretivo, o professor é orientador e os alunos são livres. Aprendizagem informal via grupo. Eles aprendem no grupo, na tomada de decisões que são feitas. E a crítica social dos conteúdos, que também é conhecida como histórico-crítica. Essa tendência apareceu no Brasil nos fins dos anos 70, acentua a prioridade de colocar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. É necessário enfatizar o conhecimento histórico, né? Já esse conhecimento oriundo da sociedade, de uma forma geral, da história da humanidade, né? Prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. Através desses conteúdos que os alunos podem o quê? Crescer profissionalmente, né? Poder viver em sociedade, resolvendo os problemas que vão surgindo. Então, é o mediador entre o professor, então, é o mediador entre conteúdos e aluno. O ensino-aprendizagem tem como centro quem? O aluno. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Então, esse é importante porque leva o quê? O aluno tem que estar ali focado para atingir o quê? O sucesso. Então, ele tem que estudar, ele tem experiência, formação, competência, desafios, profissionalismo. Essa é a importância. Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ideias como de Piaget, Vygotsky e Vallon foram muito difundidas.
tendo uma perspectiva sócio-histórica e são intencionalistas, isto é, acreditam que o conhecimento se dá pela interação entre o sujeito e o objeto. Bom, então, gente, prestem atenção, né? Existe esse slide, vamos lembrar aqui, nós temos 2 slides dessa disciplina. Lembram disso? Esse eu fiz, eu acho que foi no nivelamento da gente. Aí eu fiz um outro slide, mas tem um outro slide também, eu acho que mais completo, que fala sobre o aluno, a escola, a mediação. Lembram disso? Tem um outro slide na nossa trilha, tá? Fora isso, nós ainda temos os textos, que falam sobre esse assunto. A gente tem 2 textos, eu acredito que são 2 textos, se não me falha a memória. Se não for, no caso, 2 textos, tem pelo menos um texto aí que fala bastante. Tem até um texto muito maior, esse é bem mais completo, que fala bastante coisa sobre esse assunto. Estou falando isso porque tem uma questão na nossa avaliação, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Tá tudo bem até agora, gente? Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Carol chegou, né, Carol? Olá, boa noite. Boa noite, querida. Chegou mais alguém, Vitória? Boa noite, professora. Também cheguei agora há pouco. Ah, Gracilene. Boa Eu noite, também, querida. Boa professora. noite, eu também cheguei, professora. Raika. Raica também Eu também, chegou. professora Catherine. Vanessa também, professora. Eu. Quem é que chegou? Vanessa. Vanessa. Jéssica Roberta também. Jéssica Roberta. Boa noite. Boa noite. Josiele, professora. Boa noite. Josiele. Agora estamos certinhos. 23 comigo. Estava falando, vocês pegaram pelo menos um pouco dessa parte das tendências, porque as tendências também faz parte do conteúdo dessa nossa avaliação. Então, eu peguei o último slide e coloquei aqui para vocês. Agora, eu vou pegar esse outro slide que a gente tem, do processo de ensino na escola, e repassar com vocês, pontuando coisas que são importantes, né? Para vocês irem, na hora de formular as questões da prova, vocês irem tendo assim, porque, gente, o importante é vocês pegarem o texto, tá? Pega o texto que fala sobre o processo de ensino, ele já está na nossa trilha, pega o texto para organizar a avaliação de vocês, tá bom? Melhor. Então, deixa eu passar aqui, compartilhar a tela. Não, não é essa, peraí. Só um instante que eu não estou achando aqui. Não, é esse. Por que ele não abriu? Muita coisa aberta aqui. Só um instantinho, gente. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu deixar ele aberto aqui, não estou achando.
Não. Deixa lá. Achei. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, sim. É porque tinham duas abas abertas. Por isso que eu não estava encontrando. Olha só. Vamos então passar também o processo de ensino na escola. Então, ele vai falar o quê? Vamos lá. Que a combinação de objetivos, conteúdos, métodos e as formas de organização de estudo, tudo isso faz parte de quê? Das nossas atividades escolares e que é caracterizada pelo quê? Pelo magistério, pela nossa formação pedagógica, né? Pela nossa formação de professor, que tem a finalidade de fazer com que os alunos assimilem o quê? Conhecimentos, habilidades e hábitos para desenvolver as suas capacidades cognitivas. E com isso, há uma relação de quê? De reciprocidade entre alunos e professores. Então, todo o processo de ensino, ele ocorre mediante o quê, gente? Essa combinação que existe, objetivos, conteúdos, os métodos de ensino, a nossa forma de organização do estudo, os procedimentos do professor, os procedimentos do aluno, quer dizer, o que o professor faz e o que ele recebe de resposta pelos seus alunos. Então, tudo isso é que vai gerar o processo de ensino. Essa reciprocidade, né, que existe entre professores e alunos. Então, a unidade ensino, aprendizagem se concretiza em quê? Na interligação de dois momentos indissociáveis, que é o processo de quê? De transmissão, onde é feito por quem? Pelo professor. E assimilação ativa de conhecimentos e habilidades, que é feita por quem? Pelos alunos, né? Dentro de quê? Das condições específicas de cada situação didática. Dentro daquelas condições do fazer pedagógico, né? Que é oferecido por quem? Pelo professor, quando ele junta objetivos, conteúdos e metodologia, que eu costumo dizer que a metodologia é o recheio do bolo, é ela que dá o toque final para que o nosso aluno aprenda. As relações, então, entre professor, aluno e a matéria, elas não são estáticas, elas devem ser o quê? Dinâmicas. Por isso, a gente sempre vai falar da atividade de ensino como um processo coordenado de ações docentes, de todas as ações, de todos os procedimentos dos professores para os seus alunos. Portanto, a condução desse processo, como qualquer atividade humana, requer o quê? Uma estruturação dos vários momentos de desenvolvimento da aula ou unidade didática. Eu costumo dizer para os meus alunos até do segundo período que não existe, às vezes, uma aula. O que existe é um conjunto de aulas, né? Você prepara uma aula, mas aquela aula pode ser dada durante a semana toda, se você quiser, acrescentando novos elementos, né? Não existe uma aula, existe um conjunto de aulas. Se você vai falar sobre aves, então, tem muitas coisas para você falar sobre aves. Aí, você vai fazendo uma aula, depois outra aula. Então, unidade didática, né? Então, quais as características do processo de ensino? Bom, o ensino que consiste em transmitir a matéria ao aluno... Só um minutinho, gente. Ao aluno. E quando o professor reproduz o que está no livro e pratica alguns exercícios de classe e casa, é chamado de ensino tradicional. Esse ensino, na maioria das escolas, a maioria das escolas se adaptaram. Então, considera-se ensino, né, essa forma
de que tradicional, né, de que o professor transmite a matéria, né, reproduz o que está no livro didático, né, coloca os alunos para praticar alguns exercícios, mas muitas vezes essa forma ela foi assim tão bem-vinda que muitas vezes as escolas se adaptaram demais a ela. Aí fica difícil, né? Vocês podem ver pelo desenho aqui, né? Parece que o professor está depositando na cabecinha, mas não é isso que a gente quer, né? Enquanto ensino. Porém, o ensino, gente, é mais do que isso. É a compreensão de quê? Das ações do professor com o aluno, que são estimulados a assimilar, tendo consciência e sendo ativos os conteúdos das matérias. Então, o que é o ensino? São os procedimentos do professor para os alunos, que são estimulados a desenvolver todo o seu potencial, né? A ser independente, a ser autônomo. Então, os alunos estão ali. Ele passa aquilo para o aluno, mas tem que ser o quê? Passado com incentivação, tem que ser bem motivado, os alunos devem ficar bem motivados, né? Utilizando a forma de ensino tradicional, o professor, por exemplo, ele não vai se preocupar em tornar as matérias mais significantes e interessantes para os alunos. Não se preocupará em verificar, de repente, se o aluno está preparado, se ele tem alguma dificuldade. E ainda, o ensino vai ficar restrito o quê? Às paredes de sala de aula, não dando a importância que tem a prática. Então, o ensino tradicional, ele traduz assim. Ele se traduz assim. E o professor de hoje, ele tem que ter a preocupação de quê? De trazer essa matéria para a prática, fazer com que os seus alunos vejam que realmente aquele ensino tem utilidade, ele é útil. Agora, no ensino tradicional já não tinha essa preocupação, né? E outra coisa, a gente também pode ver que hoje a gente tem que ver as diferenças individuais. Nem tudo a gente ensina a todos e todos vão aprender da mesma forma. O ensino tradicional não estava preocupado com esse diferencial, né? Então, o processo de ensino, gente, ele é um conjunto de atividades organizadas do professor e dos alunos, visando alcançar determinados resultados. Quais são esses resultados? O domínio de conhecimentos e desenvolvimento das capacidades cognitivas, tendo como ponto de partida o nível atual de conhecimentos, experiências e desenvolvimento mental dos alunos. Quer dizer, a gente tem que levar em consideração principalmente a faixa etária das crianças, o nível de conhecimentos prévios que elas já possuem sobre determinado conhecimento, levar em consideração as experiências que elas já possuem. Então, o ensino é um processo que se caracteriza pelo desenvolvimento e transformação progressivas das capacidades intelectuais dos alunos em direção ao domínio de quê? Dos conhecimentos e habilidades e sua aplicação na vida prática. O processo de ensino, ele tem o quê? Um caráter intencional e sistemático, em virtude do qual são requeridas tarefas docentes de quê? De planejamento, direção das atividades de ensino, aprendizagem e avaliação. Por que o processo de ensino é um caráter intencional e sistemático? Porque ele acontece, ele tem uma direção, né, gente? Ele é sistemático, ele tem uma sistemática para acontecer. E ele tem uma intenção de ensinar alguma coisa a alguém. Então, essas tarefas, quando a gente tem digamos, uma aprendizagem organizada, a gente tem que ter o quê? A gente vai se organizar, a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que ter direção das atividades de ensino, pensar sempre na aprendizagem e também como a gente vai avaliar esses alunos.
Então, ele obedece a uma direção, orientando-se para objetivos conscientemente definidos, implica, portanto, passos gradativos de acordo com critérios de idade e preparo dos alunos. É o que eu falo, nem tudo a gente pode ensinar a todos, como era antigamente, né? A gente vai passar lá para a Idade Média, quando as crianças aprendiam tudo e participavam das atividades dos adultos. Não, cada criança tem sua fase de desenvolvimento, né? Tem o tempo certo. Então, bom, vamos lá. Antes de prosseguir, alguns conceitos importantes que devemos entender. Conteúdos do saber escolar. O que são os conteúdos do saber escolar? São os conhecimentos sistematizados, selecionados das bases das ciências e dos modos de ações acumulados pela experiência social da humanidade e organizados para serem ensinados na escola. Então, é todo esse conhecimento que nós temos hoje, que são nos livros, né? Que são eternizados em livros, são os conhecimentos que a gente tem através de experimentos, conhecimentos que são colocados em artigos, são habilidades e hábitos vinculados aos conhecimentos, incluindo o quê? Métodos e procedimentos de aprendizagem de estudo. São atitudes e convicções envolvendo modos de agir, de sentir, de enfrentar o mundo. Então, conhecimento, saber tudo. Hoje, por exemplo, todo mundo está aguardando uma vacina para a Covid-19. Daqui a pouco isso vai eternizar, vai ficar na história. Essa doença, então, vai ficar eternizada na história, né? Porque chegou e parou o mundo. Temos mais um capítulo para ser colocado nos nossos livros. Não é isso? Quem poderia imaginar que um vírus que ninguém conhece, que ninguém vê, poderia parar o planeta? Então, a gente tem o quê? As nossas capacidades cognitivas também, que são o quê? As nossas energias mentais disponíveis nos indivíduos, ativadas e desenvolvidas no processo de ensino, em estreita relação com os conhecimentos. Do complexo de capacidades cognitivas, nós podemos destacar, por exemplo, a exercitação dos sentidos, a observação, a percepção, a compreensão, a generalização. É tudo que nos faz, por exemplo, aprender conceitos, princípios, né? O raciocínio, a memória, a linguagem, a motivação, a vontade. Então, são as nossas capacidades cognitivas. E o que é transmissão? A transmissão é o quê, gente? O professor organiza os conteúdos e os torna o quê? Didaticamente assimiláveis. Provê as condições e os meios de aprendizagem, controla e avalia. Esse processo de transmissão é quando ele vê quais conteúdos, né, quais os temas que têm que ser didaticamente assimiláveis, ele provê o quê? A metodologia junto. Como que ele vai, através de que meios de aprendizagem ele vai passar isso para os seus alunos, né? Que recursos, tudo isso está envolvido nesse processo de transmissão. E, ao mesmo tempo, ele vai controlar e avaliar. Ele vai ver quais as deficiências, as dificuldades que os alunos estão tendo. E ele só pode ver isso através de quê? De uma avaliação diagnóstica, através de testes, de provas, de exercícios. E a assimilação. Os conteúdos se apropriam de forma ativa e autônoma dos conhecimentos e habilidades. Os alunos se apropriam, né? Então, aí é o que ocorre em processos de assimilação. Então, gente, com base nisso, o ensino ele tem também um caráter bilateral. É outra característica, né? Em virtude de quê? De que ele combina a atividade de quem? Do docente, do professor, que é ensinar, com a atividade do aluno, que é o quê? Aprender. E há uma interação desses dois momentos, porque eles são indissociáveis. Quer dizer, transmissão e assimilação ativa de conhecimentos e habilidades.
São dois momentos indissociáveis. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo, né? Estou desenvolvendo, né, a assimilação dos conhecimentos. Então, gente, a escola deve prover aos alunos conhecimentos sistematizados que contribuem, no caso, para o seu desenvolvimento intelectual e que também sejam úteis para a sua vida prática. Sem o domínio dos conhecimentos, não se desenvolvem as capacidades intelectuais. Não é possível a assimilação de conhecimentos de forma sólida e duradoura. Dizendo de outra maneira, na medida em que são assimilados conhecimentos, habilidades e hábitos, são desenvolvidos as capacidades cognitivas, que são tão importantes para aquilo que a gente chama da independência de pensamento dos nossos alunos e para o estudo ativo, para que eles mesmos procurem estudar, desenvolver, para se tornar alunos autônomos e independentes. Tem alguma dúvida até aí, gente? Pode perguntar. Deixa ninguém dormir aí, não, hein? Então, gente, ou seja, sem o domínio dos conhecimentos, não se desenvolve as nossas capacidades intelectuais. Não é possível a assimilação de conhecimentos de forma sólida e duradoura. À medida que são assimilados conhecimentos, habilidades e hábitos, são desenvolvidos as nossas capacidades cognitivas. Então, aí o aluno está assimilando os conhecimentos, os conceitos, os princípios, né? Está desenvolvendo suas habilidades, seja elas sensório-motores, está desenvolvendo seus hábitos, interesses, atitudes, né? Então, gente, processos didáticos básicos, ensino e aprendizagem. Qual é a tarefa, então, do professor? A tarefa do professor sempre vai ser de garantir a unidade didática entre ensino e aprendizagem por meio de do processo de ensino. Então, o processo de ensino é tudo que ocorre nessa relação, vamos lá, que existe entre professor, aluno, né, o conteúdo, os objetivos, a metodologia, é o fazer pedagógico, tá? Então, o professor, ele faz o quê? Ele planeja, ele dirige, ele controla o processo de ensino com o objetivo de estimular e suscitar a atividade própria de aprendizagem, né? Ele quer isso na sua aula. Ele quer que ocorra esse processo de aprendizagem. Então, para compreender melhor o processo, vamos analisar separadamente cada um dos seus componentes. Quais são os componentes? Primeiro, gente, aprendizagem. Deixa eu beber uma água. Aprendizagem. Então, vamos falar da aprendizagem, depois a gente vai falar do ensino. A condução do processo de ensino requer uma compreensão clara e segura do processo de aprendizagem. Como as pessoas aprendem? Quais as condições externas e internas que influenciam? Qualquer atividade humana pode levar à aprendizagem? Então, desde que nascemos, né, estamos aprendendo. Isso eu costumo dizer, a gente aprende até a hora derradeira. Né? Continuamos a aprender por toda a vida. Tudo é um processo de aprendizagem, né? Então, o educador, ele tem um papel, gente, muito importante. Por quê? Porque ele dirige o processo de ensino, com o objetivo de quê? De estimular o aluno à atividade própria para a aprendizagem, para a sua aprendizagem. Então, existe dois tipos de aprendizagem. Essa aí é a casual. Essa aí a gente pode chamar de educação informal, gente. Vamos ver. A casual surge naturalmente da intervenção entre pessoas com o meio que vive. Então, você aprende no seu meio. Ela é espontânea, né? E a organizada. Essa já é mais formal. Por quê? Porque ela tem objetivos específicos de aprender determinado assunto. Aí já tem sistemática, né? Já tem organização. Então, o que é uma aprendizagem casual?
ela é espontânea, ela surge naturalmente da interação entre as pessoas e o meio. Aí vamos nos reportar à nossa primeira unidade, que a gente falava de educação a sistemática, ou educação sistemática, ou educação formal, educação informal. Está bem relacionada, né? Aprendizagem organizada. Então, ela tem a finalidade específica direcionada à aprendizagem de conhecimentos e habilidades. Então, ela é o quê? Organizada, ela é planejada, tá? Você se organiza, você sistematiza. Então, a aprendizagem escolar, ela tem algumas características. Ela é planejada, ela é intencional, ela é dirigida. A influência de quê? De fatores afetivos e sociais, que afeta o aluno na motivação para estudar, na relação com o professor e entre outros aspectos. Então, essa aprendizagem, ela sofre influência também de fatores, né, que a gente pode chamar de fatores afetivos. Quando você não está bem, às vezes você não consegue fazer uma avaliação, você não consegue fazer um trabalho, né? E fatores também sociais, né? Que oriundos, né? De fora, a gente pode até se colocar dentro desses fatores sociais a questão da empatia, a questão de você ter um bom ajustamento no grupo, no coletivo, de você às vezes ser mais introvertido, não se adaptar na sala de aula. Então, gente, a aprendizagem, ela é um processo gradativo e não acontece da noite para o dia. Existem crianças que têm dificuldades e outras facilidades de pegar o conteúdo, mas também não quer dizer que, por ter facilidade, a criança assimile a matéria. Então, aqui, a gente vai ver, né, que a aprendizagem, ela ocorre de uma maneira, assim, diferente. Cada criança tem o seu momento de aprendizagem. Aí, a aprendizagem escolar é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação física e mental organizados e orientados no processo de ensino. Então, a gente vai falar o que são conhecimentos sistematizados. Aprendemos já o que são conhecimentos sistematizados. Eu vou até pegar aqui, que eu acho importante. Antes da gente vai falar depois, só um minutinho. Processo de assimilação ativa. Então, conhecimentos sistematizados, gente, são o quê? Os fatos, os conceitos, os princípios, os métodos de conhecimento, né? E habilidades e hábitos intelectuais e sensórios motores. É a forma que a gente tem de observar ou extrair conclusões, detectar propriedades, relações das coisas, dominar procedimentos para resolver exercícios, escrever, ler. Quando a gente fala sensório, motores, a gente está falando da questão de manipulação de objetos, de instrumentos, que levem, né, a manusear. E atitudes e valores, por exemplo, responsabilidade no estudo, modo de resolver problemas, senso crítico, responsabilidade, interesse, isso tudo estaria dentro dessas atitudes e hábitos. No processo de ensino-aprendizagem, estabelecemos objetivos, conteúdos e métodos, mas a assimilação deles é consequência da atividade mental dos alunos, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de assimilação ativa. A assimilação ativa seria o quê? A apropriação de conhecimentos e habilidades. É um dos conceitos fundamentais da teoria da instrução e ensino. É um ato de conhecimento pelo qual assimilamos mentalmente os fatos, fenômenos e relação com o mundo. A aprendizagem é uma relação cognitiva entre os sujeitos e os objetos do conhecimento, né? De conhecimento.
A assimilação, então, ativa na escola de novos conhecimentos. Então, temos que ter o quê? O desenvolvimento de forças cognitivas dos alunos. É necessário também a ação externa do professor. Por que a ação externa do professor? Ensino e seus componentes objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas. O professor tem que incentivá-los, né? Então, ele vai organizar todo esse processo para que o aluno possa realmente assimilar esses conhecimentos. Vai ver os melhores recursos, melhores métodos, quais os objetivos que são imprescindíveis para que ele compreenda esse conhecimento novo. Nenhuma criança nasce com as capacidades cognitivas prontas e acabadas. Elas vão se desenvolvendo no decorrer da vida. Níveis de aprendizagem humana. Dentro desse assunto, a gente tem o reflexo e cognitivo. Quais são esses níveis? Aqui é interessante porque no nosso texto traz assim, os meios internos, né, que são os meios internos pelos quais o nosso organismo psicológico aprende. São bastante o quê? Complexos. Podemos dizer que há 2 níveis de aprendizagem humana. Então, a gente tem, nesses 2 níveis, a gente tem o reflexo e o cognitivo. O nível reflexo, vamos lá, se refere às sensações pelos quais desenvolvemos processos de quê? Observação e percepção das coisas e das nossas ações motoras. Seria a nossa formação de hábitos sensório-motores. E existe também o nível cognitivo, que se refere ao quê? A aprendizagem de determinados conhecimentos e operações mentais. Aprendem em contato com o meio e as palavras. Tem um A mais aí. Agora a gente tem os momentos interligados do processo de assimilação ativa. Bom, a observação sensorial, que é aquela observação sensorial de quê, gente? Das coisas, das semelhanças e diferenças, que as distingue externamente, né? As propriedades das coisas. Depois, atividade mental. Essa atividade mental, ela é como tomar os objetos e fenômenos estudados em suas relações com outros objetos e fenômenos, para ir formando o quê? Ideias e conceitos mais claros e mais amplos, né? Não se trata, por exemplo, de uma etapa separada dessa anterior, da observação sensorial, quando a gente observa as coisas, mas é uma complementação. E atividades práticas, né? Que em várias modalidades e problemas, né? Para que o aluno possa resolver esses problemas, exercícios, nos quais se verifica o quê? Se houve consolidação, né? E aplicação prática dos conhecimentos e habilidades que ele adquiriu. É quando a gente faz a aplicação daquilo que você aprendeu naquele momento. São as atividades práticas. Agora, quais as características da aprendizagem escolar? Vamos lá, tem várias aqui. Bom, a atividade, quais são as características? Primeira, é uma atividade o quê, gente? Planejada, intencional e dirigida. Outra, o processo de assimilação de conhecimento, ele vai sempre resultar de quê? Da reflexão, da percepção prático-sensorial e ações mentais que caracterizam o pensamento. Influência também dos fatores o quê? Afetivos e sociais, como a gente já viu, né? Conteúdo e ações mentais dependem da organização lógica e psicológica das matérias de ensino. Vínculo direto com o quê? Com o meio social. Motivação, tem que haver motivação intrínseca e extrínseca, né? Tanto o aluno tem que se motivar, mas
também ela pode ser oriunda de uma incentivação de fora. Trabalho docente, atividade binômio, ensino, aprendizagem, transmissão, assimilação ativa de conhecimentos. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre ensino. Então, o ensino, ele é um meio fundamental do progresso intelectual de quem? Dos nossos alunos. A assimilação ativa dos conhecimentos vai ser o quê? É o núcleo do ensino. Então, ele é a combinação entre a condução do processo de ensino pelo professor e a assimilação ativa pelos alunos. O ensino, então, gente, ele tem 3 funções que são inseparáveis. Vamos lá. A primeira é organizar os conteúdos para a transmissão, oferecendo ao aluno uma relação subjetiva com os mesmos. Como diz aqui, a gente pode falar que é o professor colocar o quê? A matéria no horizonte, né, interrogativo do aluno. É transmitir a matéria, é traduzir didaticamente essa matéria para os alunos, com suas características socioculturais, com o seu nível de preparo para enfrentar esse conteúdo novo, né? Isso é muito importante. Então, quando o professor vai organizar esse conteúdo, ele tem que pensar quem é esse aluno que ele recebeu, né? Quem é esse aluno? Como que é esse aluno? Bom, ajuda os alunos nas suas possibilidades de aprender. Por quê? Porque a gente tem que orientar suas dificuldades, indicar melhor metodologias e métodos de estudo, levar atividades que levem eles a aprender e se tornar alunos autônomos e independentes. Então, isso tudo o professor tem que pensar. Dirigir e controlar a atividade do professor para os objetivos da aprendizagem. Então, a atividade de ensino, ela é indissocialmente ligada à vida social mais ampla, que é o que chamamos de quê? De prática social. Ela está ligada à prática social. A unidade entre ensino e aprendizagem. A unidade entre ensino e aprendizagem é uma relação recíproca onde se destacam o papel dirigente de quem? Do professor e a atividade dos alunos. O ensino visa estimular, dirigir, incentivar e impulsionar o processo de ensino-aprendizagem. A aprendizagem é a atividade do aluno de assimilação de conhecimentos e habilidades. O ensino ele não existe sozinho, mas sim na relação com a aprendizagem. E o processo de ensino, gente, ele deve estabelecer apenas exigências e expectativas que os alunos possam cumprir para poder realmente envolvê-los nesse processo e mobilizar o quê? Suas energias. Então, você tem que pensar, você tem que conhecer seu aluno, né? Ver, estabelecer as expectativas dele, o que eles estão esperando daquele novo conhecimento, daquela nova matéria. Qual a estrutura, componentes e dinâmica do processo de ensino? Bom, a estrutura dos componentes e componentes explicam o processo didático como uma ação recíproca entre 3 componentes. Bom, os conhecimentos de ensino, que são o quê? Nada mais são do que as matérias que vão ser sistematizadas em conhecimentos. O ensino, né, que a gente já viu, que é a atividade do professor de organização, seleção e explicação dos conteúdos, organizado das atividades de estudo dos alunos, né? Encaminhados por meio de quê? Dos objetivos, métodos, formas organizativas e meios para atividades
adequados, né, para que os alunos possam aprender, né? E a aprendizagem, que é a atividade do aluno de assimilação de conhecimentos e habilidades. Então, o processo de ensino realizado no trabalho docente é um sistema articulado formado pelos objetivos, conteúdos, métodos e condições, sendo, como sempre, o professor o responsável por esta condução. Aí tem o quadro, né, que fala um pouquinho sobre esses componentes, objetivos, conteúdo do sistema escolar. Aí a gente tem os objetivos que estão relacionados com os conteúdos, com os métodos e organização, né, que são as condições que são estabelecidas, que está totalmente ligado tanto ao ensino quanto à aprendizagem, que por sua vez esses objetos, conteúdos e métodos de organização, né, visam o domínio de conhecimentos, habilidades e desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos, e também a inserção e atuação nas diversas esferas da vida social, que é a nossa prática social, tá? Nesse quadro, o autor diz que o processo de ensino consiste ao mesmo tempo na condução do estudo e na autoatividade do aluno, e levanta a contradição deste fato. Deixa clara a dificuldade da execução da tarefa docente e afirma que a didática contribui justamente para tentar resolver essa contradição entre ensino e aprendizagem. Em outras palavras, esta contradição acontece entre o saber sistematizado e o nível de conhecimento esperado. Existem algumas condições para que a contradição se transforme em força motriz. Quais são elas? Dar ao aluno o quê? Dar ao aluno consciência das dificuldades que aparecem no confronto com um conhecimento novo que não conhece. Então, quando o professor vai preparar essa matéria nova, ele tem já disponibilizar nesses alunos os conhecimentos que eles já possuem, né? Qual é o conhecimento antigo, quais os conhecimentos prévios que eles já possuem. Isso é muito importante. O volume de atividades, conhecimentos e exercícios deve considerar o preparo prévio do aluno. Essas condições devem constar no planejamento. A estruturação do trabalho docente. A metodologia do trabalho docente, ela envolve o quê? Métodos, formas e procedimentos de docência e aprendizagem, materiais didáticos e técnicas de ensino e organização da situação de ensino. A estrutura da aula é a organização, sequência e interrelação dos momentos do processo de ensino. Então, o trabalho docente é uma atividade intencional, planejada, consciente, visando atingir objetivos de aprendizagem. Então, o trabalho, essa relação, né, do trabalho do professor envolve a metodologia que ele vai querer, os métodos, as formas que ele vai utilizar para que essa aprendizagem ela realmente aconteça, né? Quais os materiais que ele vai sugerir, as técnicas, como que ele vai organizar essa situação de ensino, né? Então, há 5 momentos da metodologia de ensino na sala de aula. Então, ele fala, primeiro momento, vamos lá. Orientação inicial dos objetivos de ensino e aprendizagem. Então, vai ser aquele momento que o professor vai incentivar os alunos para o estudo da matéria nova, né? Colocando os objetivos e resultados que devem ser perseguidos, né? Que devem ser conseguidos ao final. Depois, transmissão e assimilação da matéria, uma vez que ele já fez essa incentivação, né, esse momento para eles se familiarizarem com a matéria que vão estudar, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar essa matéria nova, né? Como é que se dizer? Vai se destrinchar essa matéria nova para os seus alunos. Colocando, né? Fazendo conversação, uso do livro didático, usando o quadro branco, fazendo discussão. Aí a metodologia que ele vai utilizar. Depois ele vai
fazer a consolidação e aprimoramento dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Né? Nesse processo de percepção e compreensão da matéria, vai ocorrendo o quê? A assimilação dos conhecimentos, né? Ele vai consolidando esses conhecimentos. E ele pode aí fazer uma série de coisas, né? Exercícios, tarefas, revisão, aplicação de conhecimentos e habilidades. A aplicação também não deixa de ser, ele pode utilizar os exercícios, as tarefas, as revisões, as atividades práticas, né? Que devem permear o trabalho dele. E a verificação, geralmente a verificação, ela ocorre em todos os momentos dessa aula que ele está dando, seja ela diagnóstica, seja ela formativa, seja ela somativa. São as avaliações, né, que nós temos. Ela pode ocorrer no início de uma unidade, para saber os conhecimentos prévios que os alunos já possuem, etc. O caráter educativo do processo de ensino e o ensino crítico. Esse caráter educativo do processo de ensino está intimamente ligado com o ensino crítico, dando a ele uma característica mais ampla, determinada social-pedagogicamente. Esse ensino é crítico por estar engajado social, político e pedagogicamente, determinando uma postura frente às relações sociais vigentes e à prática social. Fernando, só um minuto. Aí a gente tem aí a avaliação, alunos, métodos, avaliar, aprendizagem, é a nossa finalização. Deixa eu interromper aqui rapidinho. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa avaliação, que ela já está no AVA. Vai cair esse texto, né, como a gente já falou, e mais as tendências pedagógicas.